5 pessoas que foram presas injustamente no Brasil. Ser preso e passar anos na prisão já é um pesadelo que todos nós tentamos evitar andando sempre na linha. Agora, imagina que você tá ali respeitando as leis e se mantendo longe de problemas quando de repente você é acusado e preso por um crime que você não cometeu. Sua vida vira de cabeça para baixo. Você tenta provar sua inocência enquanto descobre que pessoas próximas não acreditam na sua inocência. Horrível, não é mesmo? Infelizmente, isso acontece com muito mais frequência do que você imagina, pois muitas dessas histórias não chegam aos noticiários. E por isso, no vídeo de hoje, você vai conhecer a história de 5 casos de pessoas que foram presas injustamente aqui no Brasil. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para assistir nossos vídeos assim que eles saírem. O caso do maníaco do Anchieta. O maníaco do Anchieta foi um estuprador em série que atacava mulheres no Parque Anchieta, em Belo Horizonte, lá nos anos 90. Esse caso é muito curioso e revoltante, pois 2 homens inocentes foram presos e condenados pelos crimes do maníaco. Eugênio Fiuza de Queiroz. Eugênio Fiuza de Queiroz passou 17 anos preso por um crime que não cometeu. O caso aconteceu em 95, quando a polícia investigava uma série de estupros que estavam acontecendo em Belo Horizonte. Sem muitas pistas, a polícia tinha apenas um retrato falado do criminoso. E Eugênio teve o azar de ter as mesmas características físicas do criminoso. Ele sempre manteve sua inocência e não havia provas contra ele, apenas o reconhecimento das vítimas. Mesmo assim, Eugênio foi condenado a 37 anos de prisão e passou quase 20 anos preso. A polícia só começou a perceber que podia ter cometido um erro quando uma outra vítima do maníaco do Anchieta viu um verdadeiro estuprador, Pedro Meyer Ferreira Guimarães, lá pelas ruas de Belo Horizonte, chamou a polícia. Pedro Meyer também foi reconhecido por outras vítimas. Eugênio processou o estado de Minas Gerais e recebeu uma indenização de quase 2 milhões e uma pensão de 5 salários mínimos. Paulo Antônio da Silva. E como se já não houvesse injustiça o suficiente nessa história, um segundo homem também foi preso e condenado injustamente nesse mesmo caso. O porteiro Paulo Antônio da Silva também se parecia com um verdadeiro estuprador, Pedro Meyer, e foi reconhecido por diversas vítimas. Condenado a 30 anos de prisão, Paulo Antônio passou mais de 15 anos preso até que o verdadeiro culpado fosse preso e ele limpasse seu nome. Eugênio e Paulo Antônio processaram o Estado e conseguiram uma indenização depois de muita luta, pois houve quem achasse que não havia motivos para indenizá-los. Gente, enquanto Eugênio passou quase 17 anos preso e Paulo outros 6, o verdadeiro culpado pelos crimes, o estuprador Pedro Meyer, passou apenas 7 anos na cadeia e recebeu liberdade condicional. O Brasil não é para amadores. Caso Vinícius Silva Vilas Boas. O analista de preços Vinícius Silva Vilas Boas também viveu o pesadelo de ser preso por um crime que não cometeu. Mesmo com testemunhas e advogado, ele foi condenado e passou 2 anos preso. Em fevereiro de 2016, a polícia de José Bonifácio investigava 2 casos de assalto quando alguém apontou a participação de um Gol Prata no assalto. Como Vinícius tinha um carro com as mesmas características e trabalhava na região, ele foi incluído na lista de suspeitos. A polícia passou a investigá-lo e mostrou uma foto dele para uma das vítimas que o reconheceu. Surpreso com tudo isso, Vinícius se defendeu, apresentando provas de que nas datas dos crimes ele estava trabalhando como pintor numa obra. Vinícius apontou testemunhas de seu álibi e seu advogado também pediu a quebra do seu sigilo telefônico para provar sua localização no momento dos crimes. A polícia não investigou o álibi de Vinícius e negou o pedido de quebra de sigilo telefônico. A polícia não tinha provas concretas contra Vinícius, mas ele foi condenado a 9 anos de prisão porque foi reconhecido por uma das vítimas. Seus advogados já tinham desistido de provar sua inocência quando, depois de 2 anos de prisão, surgiu uma pista que provou sua inocência. E ela veio de onde menos se esperava, de um colega da prisão. Um outro detento, que era da mesma região de Vinícius, conhecia os verdadeiros autores de um dos crimes e contou a ele o que sabia. O advogado de Vinícius viu nisso uma chance de reabrir o
caso e pediu que o detento escrevesse uma carta contando tudo que sabia. A estratégia deu certo e a carta foi suficiente para que o processo fosse reaberto. E com isso, o advogado conseguiu que uma de suas condenações fosse revertida, pois havia sido feita através de provas nulas. Vinícius conseguiu sair da cadeia e iniciou uma nova carreira. Mas lembra que o caso dele envolviam 2 assaltos? Ele foi inocentado em um dos casos e ainda luta na justiça para limpar seu nome no outro caso. Bom dia, meu nome é Juliana, eu tenho 33 anos, sou amiga do Vinícius desde a época da adolescência. A gente trabalhou juntos numa loja de festas infantis, a gente trabalhava em festas a domicílio e eu conheci o Vini no meio do trabalho, mas ele se tornou uma grande pessoa para mim, um grande amigo, que eu confio muito. E eu tô aqui hoje para fazer um apelo à justiça mesmo, à justiça do Brasil com relação ao que está acontecendo com ele, por ele estar preso há quase 2 anos, sem ter cometido nenhum crime. Então eu tô aqui para falar dele, para falar que para mim ele é uma pessoa muito bacana, ele é uma pessoa honesta, ele é trabalhador, ele tem uma bondade no coração inigualável, ele tem uma família linda, um filho lindo e ele merece viver tudo isso junto com a gente e não onde ele está hoje, de uma maneira injusta. Então o apelo é para que a gente juntos consiga provar a inocência dele, provar quem é o culpado e fazer com que ele volte a ter a vida normal que ele merece ter, como um cidadão incrível, de um coração enorme e que eu tenho orgulho de falar que é meu amigo. Tá bom? Eu agradeço muito, obrigada. Roane Barbosa. E o cientista de dados, Roane Barbosa, foi uma vítima de um reconhecimento equivocado, mas dessa vez o erro foi da polícia. Roane, que trabalha numa multinacional e tem especialização na famosa MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, foi acusado de fazer parte de um grupo miliciano que atuava em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A polícia afirmava que uma das vítimas tinha reconhecido a foto de Roane, mas as fotos no inquérito policial não eram de Roane Barbosa, e sim de um miliciano que tem o mesmo nome, mas com a grafia diferente. Um detalhe que ajudou a desfazer um mal-entendido é que as vítimas do miliciano diziam que ele era gago e Roane Barbosa não tinha esse problema na fala. Graças ao trabalho intenso do seu advogado, a Polícia Civil reconheceu o erro e Roane foi solto depois de apenas 22 dias, que não devem ter passado nada rápido para ele, né? Briner de César Bittencourt. Qualquer caso onde uma pessoa inocente é presa é revoltante, mas a história de Briner de César Bittencourt também é muito triste. Ele tinha 22 anos quando a polícia encontrou uma estufa de maconha na casa onde ele morava. No entanto, ele sublocava um quarto na sua casa e usava uma entrada na frente da casa, que só dava acesso ao seu quarto e a um banheiro. Briner trabalhava como entregador e tentava a carreira como influenciador digital, compartilhando com bom humor seu dia a dia fazendo entregas. O jovem passou 1 ano tentando provar sua inocência, mas acabou ficando doente e morreu justamente no dia de ser libertado. A família de Briner não sabia que ele estava doente e foi surpreendida com a notícia da sua morte, aumentando ainda mais o sentimento de injustiça e a revolta contra a polícia do estado. Descanse em paz, Briner. Dizem que na cadeia não tem culpados, que todo mundo que está preso se diz inocente. E parece que algumas vezes isso é verdade. E se você conhece alguma história onde uma pessoa inocente foi presa injustamente, conta aqui pra gente nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e nos encontramos em um próximo vídeo aqui no Quero Saber. Abraço!